O M Prawan. Prawan tem dois significados. Prawan é um pássaro, aquele pássaro que chama anu, né? Um Anu. pássaro, Uhum. anu. Prawan também tem uma abelha que se chama Prawan também. Mas olha, nós estamos muito felizes de você também estar conosco. E a gente está aqui para contar um pouco da minha história, do meu povo, né? Disso a gente queria ouvir você falar aí da sua vida, falar da sua Ah, etnia, tá. tá? Eu sou do povo Oromô, né? E o meu povo é daqui da região de Guajará-Mirim, numa aldeia chamada Ribeirão. E o primeiro contato foi em 61, né? Com o meu povo, né? E foi, assim, bastante sofrimento, né? Do meu povo, que tivemos, os meus pais tiveram os parentes, né? Da etnia Oromô, Roramchien, sofreram bastante, né, com invasão na época dos seringalistas. E eu sou de umas pessoas sobreviventes, né? Quando meus primeiros contatos foram os últimos que saíram, que aceitaram o contato, foram meus pais. Eles não quiseram aceitar, né? Mas vinha, vieram primeiro os parentes, né? E depois eles voltaram, convidando meu pai para voltar, para vir, né? Para aceitar o contato. Os parentes falavam para meus pais que os não índios tratavam bem a gente, as coisas todas, né? E meus pais sempre negou, né? Eles achavam melhor ficar na aldeia, sem contato, sem aceitar o contato. Mas, enfim, no final eles aceitaram, né? Com muita conversa de outros parentes que já tiveram contato, né? Com os não índios. E eu nasci na verdade, eu nasci na Maloca, né, vamos dizer assim, na terra original. E meus pais vieram de lá, talvez eu não tinha nem um ano ainda, quando meus pais aceitaram o contato. Aí, aí viemos, os pais vieram, né, pelo Ribeirão. Chegando no Ribeirão, tinha bastante, os parentes todos doentes, né, na época tinha sarampo, né, e que esse sarampo, essa doença matou muitos parentes, muito, muito mesmo. E com a ajuda do Dom Roberto, falecido Dom Roberto, que trabalhou com o meu povo, e o Bendorati, tiveram uma ideia, né, de levar esse povo, os meus pais, junto com os outros parentes, para Sagarana, para tratar os parentes lá uma aldeia chamada Sagarana. Na época não era nem uma aldeia, era a terra da diocese na época, que fica a 375 quilômetros aqui do rio Guaporé, Guamamoré, 40 horas de barco. Isso o pai e o pessoal seguiram de barco, né? Junto com o Dom Roberto. E de lá, depois de passou todo o tempo lá se tratando, e, e no final da história, muita gente voltou para cá, né? Para a terra do Ribeirão, né? Aqui. E muitos ficaram lá em Sagarana, caso dos meus pais. Eles não quiseram voltar para a terra daqui do Ribeirão, que é tradicional, né? E meus pais, com outras pessoas, ficaram lá em Sagarana. E que a gente vive até hoje. A minha vida, a juventude foi toda lá, em Sagarana. E hoje, a gente está até hoje lá, né? A gente tem feito um trabalho com os parentes. E lá hoje tem várias etnias, né? Junto, antes só tinha meu povo na época. E hoje tem Canoé, Macurape, Jabuti, Urumitina, que chama. Sei que tem uns 5, 6 etnias diferentes nessa terra, no Sagarana. E então, tivemos também bastante apoio da diocese, né, com o bispo de Guajará, que é falecido também, o Dom Geraldo, junto com o Dom Roberto. Eles tiveram muito sem apoio, né? Nós tivemos muito apoio deles, né?
E se nós estamos hoje, nós devemos muito a eles, porque tempo do contato também tivemos muito massacre. Perdemos muitos parentes, né, na época dos seringaristas. E tivemos, como eu disse, nós tivemos bastante apoio desses missionários, né, que Dom Geraldo e Dom Roberto na época, porque se não fosse eles, a gente hoje não teria o meu povo, né? Que aqui na época era tempo de seringás, né? E o meu povo sofreu bastante, sofreu massacre, muita assassinato, muita matança do meu povo, né? E tem uma história assim que a gente não conta bastante, né? Mas às vezes a gente, ouvindo os mais velhos, né? Tem uma maloca daqui da região de Guaramirim, que mais ou menos eles calculam que tinha mais ou menos 70 pessoas, entre criança e adulto. E essa aldeia foi atacada à noite, quase que mataram todos os parentes, até as crianças foram mortas. E são histórias assim, muito fortes, né? Assim, que às vezes a gente não gosta muito de lembrar disso, né? Porque são umas histórias assim, eu acho muito pesado, né? E triste, né? Do que ocorreu com o povo Oromondo e Oromixen. E hoje, graças a Deus, né? A gente não está 100%, mas está melhor do que no início, né? Porque nós tivemos muito perda, como eu disse no início do contato, os parentes com as doenças que a gente não conhecia, né? Que não tinha na nossa na nossa aldeia, e tinha as doenças que os nossos pajé curava, né? Não conhecia esse tipo de doença que tem na sociedade não indígena. Seria mais ou menos isso a história do povo, né? Hoje, a gente, os meus pais, hoje meu pai está com 80 anos mais ou menos, 83, 80, e eu fico contente que eu tenho até eles, né, até hoje no momento, né? Apesar da idade, mas e a gente sempre diz, né, que meus pais são um livro, uma história viva, né, e às vezes os meus filhos vão para ver, saber um pouco mais da história, eles sempre falam com meus pais, né, os meus filhos, né, e ele conta bastante assim, umas histórias alegres e tristes. São coisas que eles passaram na vida, né, e a gente não passou, mas quando eles falam dessas histórias tristes, a gente sente na pele, né? Porque nós não somos do povo, né? Dessa etnia, né? E seria um pouco isso, um pouco a história do meu povo, né? No início, o meu povo, não existia cacique, né? Cada um cuidava, fazia sua organização, né? Junto com o povo. E hoje, quando o meu povo chegou aqui, aí, hoje, os não índios, principalmente a FUNAI, eles falaram, não, hoje vocês precisam do cacique. E que lá tem povo que tem cacique desde do seu costume. E do meu povo não tinha cacique. Povo não, mas tem outros povos que tem cacique, tradicional. E o meu povo não. Quem organizava era o povo e convidou, todo mundo concordava, né? E depois que o povo chegou aqui na sociedade, não, e aí começamos a ter cacique, elegeu os caciques, né? Então esse cacique é escolhido pela comunidade, ele para representar o povo, né? Hoje a gente tem caciques, né? Assim, tem o vice, tem o atual. Então é um pouco complicado, né? Porque e muitas vezes não é aquilo que a gente bem, às vezes não é aquele que só, às vezes eles fogem um pouco das organizações, vamos dizer assim, né? Mas a gente consegue fazer alguns trabalhos, procura animar, incentivar o povo a fazer a roça, né? A gente trabalha muito na roça aqui, né? E a gente planta bastante banana, né? Milho, macaxeira. E hoje, no momento, tem alguns parentes nossos que criam um pouco de gado
sobreviver, né? E tem a colheita de castanha também, né? Castanha, que é muito procurada aqui na nossa região. Depois tem mais resto da produção que a gente produz, que é a farinha e a banana. E a gente trabalha bastante com roça. Só na minha aldeia tem umas 320 pessoas, entre adulto e criança, mas no total temos várias aldeias aqui do mesmo grupo, nós estamos 7.000, total de 7.000 pessoas. Aí, aí tirando, então, aí tem os parentes também que não é do meu povo, que são Canoé e outros Macurá. Nós mesmos, o povo Oromone, nós somos 3.000, mas em todos misturados e somos dono de 7.000 indígenas, toda a região de Guajará-Mirim. E aí fica, porque aqui na região somos, como eu disse, são várias etnias que moram. Tem Ricardo Franco, né, que mora aqui, São Paulo, Macurá, Aruá, são vários grupos nessa área chamada Ricardo Franco. Já nós já tivemos pajé, né? Hoje nós, no meu povo, não temos mais pajé. Mas mas tem outros grupos, outras etnias, eles têm pajé, mas do meu grupo já não existe mais pajé. E, e muitos viraram evangélicos. Aí nós perdimos muito também essa questão, né? E a maior parte do povo, dos mais velhos, o povo Ari, viraram evangélicos. O evangelho dominou muito também essa região. Aí nós perdimos muito, né, da questão dos nossos pajé. E a questão da medicina tradicional, a gente continua, né, buscando para que a gente não perda os nossos medicamentos tradicionais, né, que a gente usa bastante. E tem muitos, assim, o nome talvez não sei, mas muitas plantas a gente conhece o nome pela língua, né? Em português a gente não sabe muito o nome das plantas, mas na língua a gente conhece bastante, o povo, quer dizer, os mais velhos, né? E a gente não tem pajé, mas cada um conhece as plantas tradicionais. A gente usa bastante. E você vê que essa pandemia que Deus, o meu povo, não vieram para a cidade, eles usaram bastante remédio caseiro. E ajudou bastante. Eu tenho um amigo médico que diz assim, que ele ficou surpreso, porque muita gente, perdíamos 4 pessoas nessa pandemia. 4 pessoas. E enquanto outros estados, a gente ficou sabendo, a gente acompanha um pouco, né, que muita gente morreram, né, em outros estados, outros parentes. Aqui nessa nossa região, nós pedimos 4 pessoas. E que esse médico amigo nosso, ele acredita que foi o remédio caseiro que ajudou. Porque eles usaram bastante remédio caseiro. E pouca gente veio para a cidade para se tratar, né? E a maior parte do povo se tratou na aldeia. Isso eu fico, assim, contente também de que realmente remédio caseiro ajuda, né? Então, não precisou vir para Guajará. E, então, mais ou menos é isso, né? Por isso que às vezes a gente está preocupado, né? Com desmatamento, com a queimada, porque dentro da natureza existe muitos remédios, né? É muito rico e às vezes a gente se preocupa, né, com essas queimadas que acontecem no Brasil afora, porque tem algumas aldeias também que queimaram, né, que pegou incêndio, né? Então a gente fica preocupado com como manter isso para o futuro, né? Porque, como eu disse, dentro da floresta nós temos muita coisa, medicina, que a gente pode usar, né?
A gente, claro, também tipo, a gente tem os médicos não que conseguem também trabalhar com o povo, mas tem que também continuar com nossos remédios caseiros. Isso ajuda muito. Hoje nossas aldeias é formada em ilhas, né? E fica a fazenda ao lado das aldeias, e muitas vezes o próprio fazendeiro queima o pasto. Então isso prejudica, né? Porque hoje, nossa, como eu disse, as aldeias é formada em ilha, estamos cercados de fazenda. E a floresta, para nós, porque é aquela natureza que nunca foi derrubado, né? E que tem lá dentro tem tudo, né? É uma floresta nativa, tudo que você entra numa floresta que nunca foi derrubada, lá você vê a diferença das árvores, muitos animais dentro dessa floresta, e seria isso uma floresta sem a queimada, mata pura, né, vamos dizer assim. Então, hoje a gente vê muito pouco isso, né? Se não, algumas vê onde tem natureza ainda nas áreas indígenas. E se a gente não cuidar também, nós vamos ficar sem a natureza, né? Então, isso preocupa muito. Como eu disse, que com o avanço dessas queimadas, a gente está preocupado, porque a gente não consegue. Tem algumas aldeias que pegaram fogo, e como eu disse no início, né, o clima está tão diferente dos anos atrás, e que a gente não consegue parar o fogo. Ela queima e vai embora, né? Então, isso preocupa bastante, né, aí, quem sofre com isso é os animais, né? E o clima está tão o calor, que né, cada ano aumenta. Aqui na nossa região, esse ano está muito quente e nós estamos finalizando o mês de outubro, pouca chuva nessa região de Guajará, em Rondônia. Então isso também tem preocupado nossos parentes, porque a gente percebe, né, que cada ano muda. Cada ano parece que a seca está mais forte, mais calor. Então, isso nos deixa bastante preocupado também, que é preocupante. Que hoje nós temos a juventude, né? Hoje estão totalmente, têm mentalidade diferente dos nossos velhos, né? Hoje eles vêm muito para a cidade e às vezes a gente preocupa muito com isso também, né? Porque a juventude hoje tá assim, mudou bastante. E muitos jovens não não querem mais trabalhar na roça, né? Muitas vezes vêm para a cidade e poucos, né, têm trabalhado com a roça. Mas a maioria deles, eles vêm muito para a cidade para estudar e muitas vezes alguns alguns conseguem, né, estudar, muitos não conseguem. Aí volta para a aldeia e muitas vezes volta com a mentalidade diferente leva às vezes com a ideia da cidade para a aldeia. Aí é um pouco complicado, porque aí aparecem os problemas que uns anos que nós não temos, mas isso que vai daqui para as aldeias, né? Os jovens. Então isso a gente tem enfrentado bastante, né? E muitas vezes os nossos velhos, os mais velhos não conseguem controlar essa questão. Aí a gente fica preocupado com isso, né? Para o futuro, como vai ser, né? Mas tem algumas aldeias que começam a trabalhar nessa para ver se consegue ajudar esse jovem. Mas muitas vezes a gente não consegue. É um pouco complicado. O que salva a gente é a língua, né? Mas tem algum grupo de jovens que querem resgatar, né? Principalmente na aldeia, na minha aldeia, temos um jovem que os professores começaram a trabalhar.
E isso a gente percebeu assim que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom. Hoje tem algum jovem que começa a interessar no nosso costume, né? Que nem na minha família tem uma filha que trabalhou muito com meu pai, né? E a filha mais velha. Quando ela saiu da aldeia para estudar, ela tinha 14 anos. E ela não sabia dos costumes, dos cantos, né? E quando ela acabou os estudos, ela participou de alguns encontros fora do nosso município. Ela viu alguns parentes de outra etnia, né? E cantando, vendo, ela percebeu que esse pessoal, esses outros parentes de outros municípios, que realmente ela achou muito interessante. Aí ela interessou bastante de trabalhar com meus pais, né? E hoje ela aprendeu os cantos, algumas histórias. Ela trabalha na nossa aldeia como professora. Ela trabalhou muito com os meninos lá da nossa aldeia. E ela conseguiu, né, fazer um trabalho e hoje algumas vezes tem algumas festas, alguma apresentação fora da aldeia que de vez em quando a gente chama esses grupos, né, para cantar, para fazer mostrar um pouco a nossa tradição, né, a nossa festas. E mais tem outras aldeias que não conseguem, né? Eu não sei se é por causa do evangélico, mas a maioria ainda o jovem ainda não sei se tem vergonha da sua própria língua, do seu própria história, né? Mas tem alguns lugares que os professores indígenas, os parentes indígenas, começam a trabalhar, né, para resgatar essa, porque é coisa nossa, né? Não pode perder. E, e a minha filha conseguiu fazer esse trabalho. Eu acredito também se outros parentes, professores, for trabalhar, eu acho que eles conseguem, mas o que salva o meu povo é a língua. A gente fala muito na língua, né? Eu tenho 5 filhas, 4 meninas e um menino. Todos eles falam a língua minha. Eu fiz questão de, de eles aprender, né? De falar. Então eles conseguem falar a minha língua, os 5 filhos. E, são 5, né? E todos os 5 têm um nome indígena. Né? A mais velha chama Iape, e o segundo é Uruau, terceiro é To, quarto é Kimoi e a última é Uem. Chama Érica em português. Então, todos foram batizados na língua do meu povo. E, então, isso é importante, né, para nós, né? Mas o que nós pedimos muito também, alguns parentes, alguns municípios, tem muitos nomes não índios, né? É isso, companheiro. Então, mas alguns professores estão trabalhando para resgatar a nossa história. E a gente sempre está apoiando, né, de alguns companheiros. Eu mesmo não, assim, sempre brinco com meus irmãos, né? Eu acho que cada povo tem seu dom, né? Cada pessoa, né? Eu nasci, agora eu não sei, assim, eu não sei cantar. A minha voz é muito ruim, vamos dizer assim, mas eu tenho 4 irmãos que cantam, né? Então eu sempre brinco com alguns companheiros, porque nem todas as pessoas nascem cantoras, né? Eu vejo muito na sociedade não indígena, tem alguns cantores e tem uns que não conseguem cantar, né? Eu sou um pouco assim, eu não, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de acompanhar e não sou agora, como eu disse, né? Que tem uma filha, né? Que é a mais velha que eu disse aí, porque ela consegue cantar bem, né? Ela tem, eu acho que nasceu para isso, tem o dom, né, para isso. E ela aprende com muita facilidade os cantos, a história. Não só ela, outros filhos também.
E eu acho que cada pessoa tem o seu dom, né? Eu sou mais assim de trabalhar na roça, mexer com terra, né? Eu tenho muito essa facilidade de trabalhar na terra. Aí, mas eu gosto de acompanhar, né? Ouvir os cantos. Eu gosto bastante. Mas cantar eu não sei cantar. A voz não ajuda. Falando um pouco da minha infância, assim, eu sempre digo para os meus filhos que minha infância é uma infância muito feliz, né? E na época eu vivi na parte de partilha, né? E quando a gente fazia um pouco de tudo, eu ajudava os pais na roça, aí a gente tinha tempo, né, na época de estudar um pouco, depois a gente tinha tempo para pescar, tinha tempo para caçar com os pais, tinha tempo para ir na festa, né? E eu fui minha juventude, eu acredito que eu sempre digo para os filhos que a minha juventude foi uma juventude muito feliz. Não tinha os problemas, não se preocupava com a dívida, não se preocupava com questão financeira, tudo o que tinha era base de troca, né? Quem não tinha macaxê trocava com peixe, aquelas. Hoje, a vida atual hoje, eu acho que quando o dinheiro, tal de dinheiro entrou na vida dos povos em dia, eu acredito que mudou bastante. E hoje, tudo que eu fiz na minha juventude, que o jovem de hoje não consegue fazer. Hoje eles vê muita questão financeira, né? Preocupado de ganhar dinheiro, preocupado de comprar coisas materiais, né? E que na minha época eu não me preocupava, o jovem da minha época, ninguém se preocupava com questão financeira. Eu acredito que, claro, não quero dizer que os jovens de hoje não são felizes, mas vendo a minha juventude, eu acho que eu fui uma pessoa feliz, sabe, porque não existia esse tal de dinheiro no meio de nós, era tanto jovem e os nossos mais velhos, vivia de troca, né, vamos dizer assim, quem tinha peixe trocava com a macaxeira, quem tinha, quem tinha carne ou trocava com milho, ou banana, essas coisas assim. Hoje a gente não vê muito isso, eles vão muito na questão de dinheiro, comprar, vender para o parente, né, isso aqui na nossa região existe muito. Isso me deixa preocupado como indígena, porque não é o nosso costume, né? Hoje, não sei se vai ser possível de trabalhar essa questão, porque está muito forte, né? Eu, uma das coisas que antes de chegar dinheiro na aldeia, eu vi uma cena muito bonita, que no nosso costume, quando se matava uma caça, e dividia com o povo, né? Eu assisti isso, eu era menino. E cada pedacinho de carne, um parente que caçou dava para as pessoas, né? Um pedaço de carne para todo mundo. Então isso a gente não existe mais. Então isso eu acho um pouco, acho não, é muito triste isso, né? Que nós próprios indígenas chegamos a esse ponto de ver questão financeira, né? Então, isso é preocupante, porque nós pedimos muito também esse lado, né? Hoje o pessoal hoje ninguém dá mais, não faz mais a troca, sai base de dinheiro, de compra, né? Então, para quem que nem a gente não, que viveu uns momentos bons vendo isso dá um pouco de tristeza, né? Então, temos que trabalhar bastante essa questão também, né, que é preocupante. Educação na escola na aldeia vem aquela questão, né, que os próprios professores muitas vezes não conseguem transmitir aquilo que era para transmitir para os nossos alunos. Aí, muitas vezes, os próprios professores têm
aqui na minha região, principalmente na minha região, tem alguns pais que têm dificuldade, né, na questão da educação. E também, assim, a maior parte da reclamação dos pais, né, dos filhos, de alguns pais, reclama muito dos parentes que são professores, né, eles não conseguem, nem todos, alguns, né, que não conseguem transmitir aquilo que é para transmitir, né, educação, que realmente que eles possam realmente conhecer o mundo, os dois lados, né, o mundo não indígena e o mundo dos não indígenas. Então isso é um pouco difícil assim para nós, porque eu vejo assim que tem muitos também, alguns professores que conseguem, eles estão tentando resgatar a nossa cultura, né? Que também alguns trabalham na questão da língua, uns até conseguem, né? Mas a maioria de alguns professores, né? Eles não conseguem muito assim, de repassar aquilo que era para que alguns parentes, alguns meninos não conseguem ler, né, escrever. Tem crianças de 5, 6 anos que eles não conseguem, por causa deles, os parentes acham que é por causa dos professores, né, de alguns professores indígenas. E aí isso nos preocupa muito também. Essas 4 pessoas que você falou que morreram lá na aldeia, vocês conseguiram fazer ritual para enterrá-las ou não? Não, porque tem toda a regra de que não é nosso, né? Esses 4 parentes são 2 da aldeia e 2 do povo da cidade, que morreu, os parentes que moram na cidade, que são, morreu um migueleno, um Puruburá e Sacarabiara, e morreu 2 na aldeia daqui subindo no Rio Guaporé. A gente não conseguiu fazer ritual, porque a empresa, a própria Casai, não deixou, vamos dizer, não permitia que nós fizéssemos ritual, né? Porque é uma doença que é muito perigosa, ela transmitia essas coisas assim. Então, a gente não conseguiu fazer ritual. E o que deixou o que nós deixou bastante triste, porque essas 4 pessoas que faleceram, o corpo não foi para a aldeia deles, né? Ficaram numa aldeia perto aqui da área terrestre. Isso foi muito difícil para os parentes, para os familiares, né? Então, as 4 pessoas são enterradas numa aldeia diferente. Então, isso é um pouco difícil principalmente para a família, né? E para nós, como indígenas, também a gente sentiu muito isso, porque nós, no nosso costume, sempre tivemos o nosso ritual, né? De estar com o nosso falecido, né? Tem todo o processo, e essas pessoas que morreram, a gente não conseguiu, os pais não conseguiram fazer ritual. Eles são enterrados em outra área diferente. Longe, a primeira pessoa que faleceu da aldeia dá umas 3, 6, 7 horas de viagem de barco. Então, para a família foi muito difícil, muito difícil. E eu espero que não repita, né? Porque a gente quer, os anos convivendo com o povo, sempre tivemos nosso ritual com nossos falecidos, né? Eu vejo que eu acho que é a primeira vez que nossos parentes são enterrados longe da própria aldeia deles, né? Eu acho que é a primeira vez na história do povo. E é triste, né? Eu não só com nós, mas também aconteceu muito com os não índios, né? Não consegui nem ver lá seu parente querido, amigo, né? E com nós aconteceu também isso. E é triste. Para o povo Oromon, o que acontece depois que a pessoa morre? Como ele tem, quando a gente perde um parente, eu participei de alguns, né? E também ouvindo o tio-avô, né? Os parentes mais velhos na época. E quando o parente falece, né? Tem todo o ritual, né? Depois
enterra, e depois a família mais próxima corta o cabelo, né? Deixa bem, cabelo bem cortado. Depois de 2, 3 dias depois, a gente vai para o mato, né? Às vezes o parente, né? Tem a roça, né? Tem lugar de trabalho onde ele trabalhou, onde ele fez a casa, onde tirou a madeira. Então os parentes vão todos lá, né? A gente queima tudo. Limpa, a gente vai, limpa tudo, queima. Se tiver um pedaço de madeira que a pessoa cortou, a gente queima, limpa. A roça, se tiver milho, macaxeira, batata dentro da roça, a gente tira, arranca todo, né? Queima. Queima a casa da pessoa e queima tudo que pertencia a ele, né? Queima tudo. E os parentes mais próximos, eles ficam de luto 2, 3 anos de luto, sem participar da festa, sem nada, só ficar em casa. Em casa, assim, mas continua os trabalhos, né? Mas participar de algumas festas não vai. E quando é para tirar luto, a gente tem também uma, é um jeito de. Aí eles vão para. Eu não participei, mas eu assisti, que um parente nosso faleceu. Os familiares deles ficaram mais ou menos 3 anos de luto. E para tirar esse luto, eles foram para o mato. Aí eles mataram, acho que na época, acho que foi um queixado, manto, não me lembro bem. E de lá do mato, eles fazem todo o ritual, começam a chorar como fosse chorando o parente. E quando chega na aldeia, aí tem os parentes juntos, né? Eles ficam, aí chora a volta do animal, né? Durante uns 10, 15 minutos. E depois que termina todo ritual, eles levantam tudo e começam a gritar, né? Não sei se de alegria, alguma coisa assim, que voltaram, que acabou o luto, né? Aí, a partir desse momento, começa a participar das festas, né? Dos encontros, da comemoração, de outras coisas, né? Aí, isso eu assisti uma vez, eu fiquei. É muito interessante, assim, tem toda ritual, né? Isso é só sabe quem convive com isso, que também é nosso costume, né? Sabe? E esse momento, assim, é por isso que quando o companheiro perguntou da parente dos nossos pais que morreram, né? Por causa da pandemia, eles não tiveram ritual, os parentes, né? Então isso, como eu disse, foi difícil para os parentes, né? Porque nós temos todo o nosso ritual. A gente nunca deixou o nosso parente ficar longe dos parentes. Então é isso. Durante esse tempo de luto, né, que de 2, 3 anos, eu não sei se você consegue, né, me dizer isso, mas o que que acontece, né? A pessoa, ela não participa das festas, é, ela fica mais quieta, é isso? É isso, é? Ela fica mais quieta? É isso. Ah, a respeito o falecido, né? Assim, enquanto tiver com meus pacientes, enquanto você tiver com aquela saudade bem lembrando do parente, porque tem um momento que a gente nunca esquece do parente falecido, né? Até você vê, faz quase 36 anos meu avô faleceu. E até hoje a minha mãe chora, porque ela não fez o ritual daquele de tirar o luto, né? Ela não fez. Então, até hoje, se falar do meu avô, minha mãe chora, até hoje. Porque ela não quis, né, de fazer o ritual para tirar o luto. Então, e é difícil. Aí a gente fica, assim, como posso dizer que
a consideração à pessoa, né, que é a pessoa querida, né, a gente respeita muito essa questão. É os parentes mais próximos, Que decide. a família que decide, a comunidade não tem nada a ver. É. Mas a comunidade toda, eles vêm, né, fazem também o ritual, mas o luto mesmo é da família próxima. Filho, pai, neto, né? Mas a comunidade não É. tem nada a ver, só a família próxima. Estou te ouvindo, né? E é tão importante as coisas que você tá compartilhando conosco, quanto conhecimento, quanto a sabedoria de um povo que a gente não conhece, né? Do seu povo. Quanto tem de respeito, tempo de cada um, né? Cada um tem um tempo para lidar com a saudade daquela pessoa que foi, né? É muito importante ouvir para a gente, quem sabe, né? A gente também consegue mudar um pouco, né, a maneira como nós vivemos, né, e lidamos com algumas coisas, né? Nós sabemos que você é casado com uma pessoa de uma outra etnia. Como é que funcionam esses Ah, casamentos entre as etnias? as pessoas associam que pega o nome Canoé Oromano. No início, assim, também até essa questão mudou muito também, né, uns anos para cá. Mas antes, no início, tinha que casar com o próprio povo, né? Mas com o tempo foi passando e hoje temos vários casamentos, outros povos, outros parentes. Mas no início não era fácil não, tinha que casar com o seu povo, né? O próprio povo. Uns tempos foi passando e o próprio povo, a própria comunidade foi aceitando, né? De ter uma pessoa casada com uma outra parente, com outro parente, né? Hoje existe bastante, assim, que são casados com outro povo, né? Aqui na nossa região de Guaramirim são vários, temos até Chavante, que é casado com umas meninas daqui. Chavante é lá de Mato Grosso. Existe já grande mistura, né, de etnia diferentes. Mas no início, como eu disse, não foi fácil, né, principalmente para os mais velhos, né. Mas depois também tem que ter um pouco de mudança, eu acho, dos casamentos, né? A maior parte do meu povo oromone são os parentes, né? No nosso costume, a gente nunca casa com uma parente próxima. Vamos dizer assim, se eu casar com uma prima minha, para o nosso povo é proibido, é pecado de casar com uma prima, né? Tem que ser uma pessoa bem distante, de ser parente. O que você gostaria de falar para o não indígena? Que temos muitos amigos, hoje eu vejo assim que temos nossos aliados, temos aquelas pessoas que pensam que são contra a população indígena, anti-indígena, vamos dizer assim, né? Os nossos aliados tinham assim, um recado, né, de que essa aliança te multiplica para tentar salvar não só a população indígena, e salvar a natureza que corre risco de, né, como eu disse, essas invasão, né, de garimpo, de madeireira e tantas outras coisas que atingem nossas terras. Que os nossos aliados estejam junto com nós nessa caminhada. E para o antes indígena, você dizer que respeita o povo indígena, né, que nós somos ser humano igual a qualquer um, né, seja negro, seja branco, seja amarelo, somos todos ser humanos. Que essas pessoas que é contrário a nós, que pensam mais não só pensar neles, mas também que pensam na população mais pobre, né? Não quilombola e quebrador de coco, que também essas pessoas têm umas histórias muito tristes, igual nós, né? Então, que essas pessoas respeitem um pouco mais, né? Que pensem mais no seu próximo, que nossos aliados estejam junto com nós e para que a gente possa fazer uma coisa diferente. É isso. Às vezes eu fico nervoso porque são tantas coisas, né? Quando eu lembro das questões nossas, me dá um pouco de não sei como dizer, né? Que tanto sofrimento do povo indígena, né? Então, mas também eu acredito que no meio dessas coisas ruins tem pessoas boas que nem vocês, que vocês estão tentando fazer
um trabalho diferente com nós, não só com nós, com outros povos da classe mais pobre, porque realmente esse povo precisa da nossa ajuda, né? Eu fico sem palavras dizer para vocês isso, né? Sem conhecer, eu me sinto em casa. Eu sei que nós estamos num tempo muito difícil, né? Um pouco Uhum. antes de você participar da nossa conversa, eu estava conversando com a Letícia e com a Beth, eu estava dizendo que a última vez que eu encontrei o Cisino, que é Uhum. caritiana, né? Que é a cacique caritiana, eu senti ele assim bastante Uhum. tenso, muito, muito tenso. E sempre quando a Uhum. gente pensa, quer dizer, no tempo presente, né? No que tanto a gente ouve a cada dia, todos os dias, falando na violência que acontece com os povos indígenas no Brasil, com o desrespeito que as pessoas têm, né? Com a falta de conhecimento, com pouco caso, isso deixa o coração da gente bastante apertado. Eu sei Uhum. que com você não deve estar sendo diferente. A gente ouve notícias muito, muito ruins a cada vez mais por essa região. Eu acho que Uhum. foi mais ou menos há um ano atrás, uma professora de uma aldeia indígena aqui do estado, ela recebeu um prêmio internacional por conta do que ela fazia na sala de aula. Ela teve um reconhecimento Uhum. fora do Brasil da qualidade do trabalho que ela fazia na escola da aldeia. E semanas Uhum. depois ela foi assassinada. Isso para a gente que é branco já causa uma tristeza e um mal-estar. Eu fico imaginando para Uhum. vocês como é tudo isso. Realmente, assim, como o, quando o Brasil foi invadido, né, com nós, o povo indígena estava aqui, né, habitando o Brasil. O que o deixa bastante triste, como indígena, é a questão das invasões das terras, que hoje a gente percebe que 2 anos para cá aumentou muito a invasão das terras, a ameaça de morte, assassinato de lideranças. Eu tenho acompanhado a caminhada dos Guarani, né? E um povo muito sofrido. Então, isso preocupa bastante como indígena. Por isso, quando eu digo que, com toda violência, com toda a maldade dos grandes empresários de agronegócio, mas no meio de tudo isso tem pessoas boas, que nem vocês, e milhões e milhares de pessoas bons, né, que tenta fazer um trabalho diferente com os povos indígenas, com os ribeirinhos, com os negros, né? Isso eu sei que não é fácil, porque nós perdemos muitos também, os nossos aliados, aqueles que abraçam a causa, que nem o CIMI, quantas pessoas são ameaçadas de morte, principalmente lá em Mato Grosso. Eu conheço alguns missionários que moram lá, e eles tiveram que sair de lá, do estado, para se esconder em outro estado para não morrer, né? Então eu vejo assim que eu sempre acredito que um dia isso nós vamos vencer, junto com vocês e com outros aliados, porque a situação que está hoje, que o Brasil está hoje, não dá para continuar, principalmente com os povos indígenas, né? Que isso nos deixa bastante preocupados, porque terra é sagrado para nós, né? Terra é a mãe, como diz alguns parentes, né? Então, dentro dessa floresta nós temos tudo, nós temos nosso medicamento, nós temos nosso mercado, nós temos nossa, como diz o Raoni, nós temos nossa poupança. Então, nós temos tudo isso, que na verdade o governo não quer reconhecer isso. Ele está tentando tirar tudo isso de nós. Mas, mas com a força de Deus, com vocês junto, eu acho que nós vamos fazer um trabalho diferente, né? Que a gente possa viver melhor, com tranquilidade. Porque no momento agora não está fácil de ser indígena no Brasil. Como eu disse no início, falando da história nossa, a gente se sente um pouco, né, comovido, porque tantas histórias tristes, né? E para falar assim,
Assim, não é fácil, não só para mim, mas eu acho que para qualquer indígena, né, de falar do seu povo, de um pouco do sofrimento, né, de essas coisas, né, mas me senti em casa.